Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa aí do ramo da construção civil para podermos entender como é que está a situação econômica e financeira. Estamos tratando aqui da Even Construtora e Incorporadora S.A. Even, que já passou há um bom tempo atrás aqui pelo canal Silas Negro, estamos atualizando as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Girleno Lopes. Ô Girleno, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre aí. Um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falar em repartir conhecimentos, está chegando, dia 29 já está próximo, que é o nosso curso de análise de balanço para investimentos. Ainda temos algumas vagas, a sua vaga já está reservada. Manda a mensagem para mim aqui nesse WhatsApp, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição para a gente confirmar a sua participação. Vamos tratar aqui como que fazemos todo esse processo de análise, de interpretação das demonstrações contábeis para escolher as melhores empresas nas quais iremos investir. Afinal de contas, investimento não é sorte, não é um jogo. Investimento é algo que tem que ser feito com cuidado, com carinho, com estudo, para a gente minimizar os riscos, né, nesse investimento e ampliar as possibilidades de retorno para construir o nosso patrimônio. Então, não esqueça de mandar a mensagem aqui e já deixar reservado sua vaga, já que as vagas são limitadas. E o valor é apenas R$40, para 3 horinhas de curso, das 19 às 22 horas, curso ao vivo, aqui numa sala de aula virtual, eu e vocês, durante 3 horinhas, falando muito sobre a análise de balanços para investimentos. Mas vamos falar da Even Construtora e Incorporadora S.A., que é uma empresa que começa através de Carlos Terepins. E o Carlos Terepins, ele monta a sua empresa Terepins e Khalili lá no ano de 1978. E aí, já na época, lá tinha também a ABC Investimentos, uma empresa de investimentos criada em 1974. E aí, na sequência, lá no ano de 2002, a ABC Investimentos entra de sócio do Carlos Terepins e aí transforma a construtora na Even, a Even Construtora e Incorporadora. Até então era apenas uma empresa limitada, e porém com essa entrada de fundos de investimentos ali, já preparando o crescimento da empresa. No ano de 2006, mais um fundo de investimentos aporta recursos também dentro da Even, aproveitando aquele boom da construção civil que nós tivemos ali durante os anos 2000, e com essa entrada de recursos, a empresa vai espalhando obras pelo estado de São Paulo. E aí no ano de 2007, aí fazem um IPO e se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, e ao se transformar numa sociedade anônima de capital aberto, recebe mais um fundo de investimentos, que é justamente da família Grendene, a Nova Milano. Então a Nova Milano entra também de parceira. Mas junto com a Nova Milano, quem estava também nesse processo todo era o pessoal da Melnick. E aí com isso eles fizeram uma joint venture com a Melnick, que é uma construtora forte lá no Rio Grande do Sul. E a partir desse momento a Even passou a ter obras também no Rio Grande do Sul e preparando a entrada da Melnick também no estado de São Paulo. E com isso aí dividiram em duas categorias ali de imóveis, que era justamente o de alta renda e também ali o de baixa renda. Então foi criado dentro da Even essas duas categorias. E a Even também passa a trabalhar no Rio Grande do Sul em 2016, no setor de urbanização, fazendo também obras de urbanização. Com isso, a Even, além de São Paulo, passou a ter obras também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também agora em Porto Alegre. E agora, em 2016, o Carlos Terepins sai da sociedade. E aí a Nova Milano assume de vez. E aí a Nova Milano, junto com a Melnick, assume de vez o comando. Então hoje quem toca a Even é justamente o pessoal da Melnick, que são os diretores e os executivos que tocam a Even Construtora e Incorporadora. Mas para sabermos como que está a situação da empresa, trago para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e de setembro de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa. E através dos números vamos entender o que é a Even. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Even Construtora e Incorporadora S.A., trazendo desde 2019 até agora o dia 30 de setembro de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa
E ao longo de todo esse período aqui, vamos analisar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa para chegar até o presente momento. Então vamos começar lá pelo ano de 2019, quando a empresa registrou dentro do seu ativo, quer dizer, todo o seu patrimônio, 4 bilhões 983 milhões de reais. E desse valor, que é a maior parte, ele vai estar aqui, ó, no capital de giro, no ativo circulante. Isso quer dizer o quê? De todo o patrimônio, 3 bilhões 550 milhões de reais era capital de giro, era ativo circulante, que correspondia a 71,2% de tudo aquilo que a empresa possuía. Nesse ano, a empresa fechou com 931 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 641 milhões em contas a receber de vendas de imóveis para os seus clientes e 1 bilhão 885 milhões de reais de estoque de imóveis destinados à venda. E os outros créditos aqui, geralmente vamos ter aqui os tributos a recuperar com um valor mais significativo. Já no ano de 2020, a Even pula aqui para 5 bilhões 176 milhões de reais, com aumento no capital de giro, que foi para 3 bilhões 798 milhões. O volume de dinheiro em caixa ultrapassou 1 bilhão, chegou a 1 bilhão 288 milhões. Aqui uma pequena elevação também no contas a receber, indo para 664 milhões, e uma diminuição no estoque, que acaba fechando em 2020 com 1 bilhão 724 milhões. Então, destacamos mais uma vez que todo esse estoque aqui são os imóveis prontos para venda, porque nós vamos ter também a figura dos estoques aqui, ó, no realizável a longo prazo. São os estoques que ainda serão construídos para daí na sequência serem postos à venda. Já no ano de 2021, nós temos aqui 5 bilhões 929 milhões de ativo total, de patrimônio total, e o capital de giro pula agora para 4 bilhões 343 milhões de reais, 73,3% de todo ativo é composto por ativo circulante. O volume de dinheiro em caixa cai para 941 milhões, em compensação, tivemos um aumento aqui no contas a receber que foi para 1 bilhão 105. E os estoques da Even também nesse ano totalizaram 2 bilhões 154 milhões de reais. Ao entrar em 2022, mais um salto, vai para 6 bilhões 698 milhões, o tamanho da empresa. E o capital de giro agora passa dos 5 bilhões e 100. 970 milhões a posição de caixa, 936 milhões o contas a receber, e os estoques, agora 3 bilhões de imóveis destinados à venda. Já no mês de setembro agora de 2023, a Even passa agora a ter 7 bilhões 52 milhões de ativo total, sendo que o capital de giro 5 bilhões 447, sempre mantendo o volume de capital de giro superior a 70%, aqui, ó. Nesse ano aqui 77,2%. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 952 milhões, 1 bilhão e 300 de contas a receber e 3 bilhões e 43 de estoque. Então, olhando aqui só o ativo da Even, ela vem com 4.900 para 5.100, para 5.900, para 6.698, né? E 7 bilhões e 52 a empresa numa constante. E os estoques também aumentando de 1.800 para 1.700, para 2.100, para 3 bilhões de reais de estoque de imóveis destinados à venda. Todos esses recursos que estão no ativo, eles são provenientes de dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, 1 bilhão 877, e capital de terceiros, que é o total do endividamento, 3 bilhões 106 milhões de reais, o que equivalia lá em 2019 a 62,3% de tudo aquilo que a empresa possuía. A maior parte da dívida aqui no longo prazo, e aqui dentro das outras obrigações, nós vamos ter aqui, primeiro, as dívidas com fornecedores, que é pequena, 86 milhões apenas, e a dívida maior, outras obrigações. E dentro dessas outras obrigações, o que nós vamos ter? Adiantamento de clientes e também os imóveis que a empresa compra para pagamento a curto prazo. Já no ano de 2020, o endividamento ele cai aqui para 2 bilhões 695 milhões de reais, 52,1%. Endividamento esse que sobe em 2021 para 3.300. Então, esse crescimento da empresa impulsionado aqui pela utilização de capitais de terceiros, principalmente financiamentos de longo prazo e também de adiantamento de clientes, fazendo com que o endividamento fechasse em 56,3%. Endividamento sobe para 3 bilhões 970 em 2022, 59,3%. E esse ano, agora até setembro, a dívida fechou com 4 bilhões 259 milhões, 60,4%. Então isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa tem, ela deve 60,4%.
Então, vimos aqui, através dos números, que grande parte também desse crescimento da empresa é usado aqui, o endividamento, então, é um processo chamado alavancagem financeira. E todo esse crescimento da empresa é para gerar resultados. E os resultados, eles são demonstrados aqui na DRE, sendo que a DRE sempre começa com o que a empresa gerou de venda, 1 bilhão 845 lá em 2019, 1 bilhão e 600 em 2020, 2 bilhões e 200 em 2021, 2 bilhões e 300 em 2022, e agora até setembro acumula 2 bilhões e 35 milhões, nos dando uma projeção de um faturamento próximo de 2 bilhões e 700 para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa última linha aqui, o resultado líquido consolidado, que seria o lucro líquido final de cada exercício. Em 2019, a Even fecha com 142 milhões de lucro, em 2020 o lucro cai para 53 milhões, porém em 2021 ele salta aqui para 286 milhões. Em 2022, 195 milhões de lucro e agora até setembro, 211 milhões de reais, o que também nos dá uma projeção de um lucro perto de 280 milhões para 2023. Então a empresa ela vem se mantendo lucrativa em todo esse período aqui desde 2019 e com o faturamento aqui também no processo de crescimento. Olhando de perto a situação financeira da Even, nós vamos ter esses dois gráficos aqui, a começar pela liquidez geral, que é o primeiro gráfico ali à esquerda, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. E essa capacidade ela sai com 1,59, vai para 1,91, recua para 1,76, para 1,67 e agora fecha com 1,64. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,64. Paga, sobra tranquila a situação financeira da empresa quando nós olhamos o longo prazo. E quando olhamos o curto prazo, a situação é mais confortável ainda. Tanto que sai com índice de 2,65 lá em 2019, cai para 2,30, praticamente estável, 2,38, sobe para 2,48 e agora em setembro fecha com 3,51. O que quer dizer esse 3,51? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar ali no dia a dia, no curto prazo, ela tem R$ 3,51. Então, quer dizer, muito folgada financeiramente a Even. Olhando o endividamento, nesse outro quadro aqui, temos também o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida aqui começou com 62,3, cai para 52,1, sobe para 56,3, para 59,3 e esse ano fecha com 60,40%. De tudo que a empresa tem, ela deve 60,4%. Nesse terceiro quadro que eu trago para vocês aqui, retratando a rentabilidade na empresa, o primeiro gráfico que nós temos ali é a margem líquida. O que vem a ser a margem líquida? Então imagina assim, de tudo aquilo que a empresa vende, que ela gera de receita, ela tem que pagar o custo, ela tem que pagar despesas, ela tem que pagar o resultado financeiro, tem que pagar impostos. E quanto que sobra para a empresa? 7,73% lá em 2019. Margem que cai para 3,2% em 2020. Aí ela dispara, vai para 12,6% em 2021, em 2022 8,4% e esse ano vem trabalhando com uma margem de 10,4%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, é o retorno que ela tem em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. E esse índice sai com 2,9%, cai para 1%, sobe para 4,8% e em 2022 fecha com 2,91%. O terceiro gráfico à direita é o que trata dos acionistas. Quem tinha as ações da Even nesses respectivos anos teve os seguintes ganhos: 7,6% em 2019, 2,1% em 2020, 11% em 2021 e em 2022 os acionistas da Even tiveram ganho de 7,1%. Ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Even vale patrimonialmente R$ 9,69. Porém, para você comprar essa ação na bolsa, você vai pagar R$ 7,75. Então, repare que o valor de mercado dela está abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que é representado pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,80. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Even são vendidas com deságio de 20%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 79 centavos, foi o que a empresa gerou de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 10,19% com base no valor de mercado da ação. Dividendos por ação
Em 2023, a Even distribuiu 50 centavos a título de dividendos, o que dá um yield de 6,5% de retorno de caixa para o acionista. Lembrando que o payout dela, que é a quantidade do lucro que é distribuído com base em 2023, foi de 31%. Relação preço/lucro 9,81, quer dizer, praticamente 10 anos ali para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que o PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 39,31% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e também quem é o principal controlador é a Nova Milano, que é justamente um fundo de investimentos da família Grendene. E o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer que, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Nesse quadro aqui também temos o comportamento do valor das ações da Even nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações eram cotadas a R$ 6,68. Ainda em 2019, elas escalaram e chegaram ali no comecinho de 2020 no seu maior valor ali, ó. Você vai ver ali o pico que ela dá, chegando a R$ 17 praticamente o valor de uma ação. Vem a pandemia e a ação cai, ela volta lá para os 6,50. Aí na sequência ela já sobe, começa com 14,34, só que daí ela vem numa tendência ali, numa sequência de quedas até o ano de 2022, quando ela chegou a bater em R$ 4,68, R$ 4,40. Aí a partir desse momento ela tem ali alguns altos e baixos, mas ela vai se mantendo ali na faixa de R$ 5, R$ 6. E agora, final de 2023, começo de 2024, ela começa ali um processo de recuperação, apesar de bastante tímido, culminando com uma cotação de R$ 7,75 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Even Incorporadora e Construtora S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, a Even Construtora Incorporadora S.A., empresa que começa em São Paulo e agora também é ramificada no Rio Grande do Sul. E falar em Rio Grande do Sul, um grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul que sempre está junto conosco, mandando mensagens, aí incentivando, apoiando. Muito obrigado aí pelo carinho e pelo apoio de vocês ao longo de toda essa trajetória, essa caminhada aqui de análise e balanço. E esse processo todo aqui de análise e balanço, feitos aqui no canal Silas Negro, é justamente no sentido de repassar informações, porque quando você vai fazer investimentos, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: com quem nós estamos nos associando? Qual é a história que tem, né? Já que você vai entrar de sócio ou de sócia de alguém, precisa, no mínimo, saber um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória. E a partir dali, qual é o próximo passo? É entender os números da empresa, até porque é através dos números da empresa que nós vamos ver se há viabilidade, se há possibilidade de termos retorno ou não. E aonde que vem o retorno? Nos lucros que a empresa apresenta. Então, se a empresa é lucrativa, o seu patrimônio irá crescer. Como nós somos sócios dessa empresa, o nosso patrimônio também vai crescer. E aí esse patrimônio, ele pode ser tanto em valor patrimonial da ação, que vai ficar maior, e consequentemente a nossa participação lá também maior em valores, né? Como também parte do lucro pode ser distribuído a título de dividendos. E aí também nós teremos os dividendos, né, nesse crescimento da empresa. Porém, tanto para ter dividendos como para ter um valor patrimonial maior, há que se ter lucro. Sem lucro, não há como se falar em crescimento. Então, é um dos passos que nós sempre analisamos aqui dentro do canal. Bem como também a questão do endividamento e do capital de giro, da questão financeira da empresa, até porque uma empresa só vai bem se ela não estiver muito endividada. Uma empresa só vai bem se ela tiver capital de giro, se ela tiver recursos para desenvolver a sua atividade, que é outro ponto que nós focamos aqui dentro do canal. E por fim também os índices fundamentalistas que vão nos dizer se aquela empresa está cara ou se está barata naquele momento ali, qual é o retorno que essa empresa poderá nos dar, qual é o tempo de retorno e qual é o ágio ou deságio que teremos na aquisição da ação dessa empresa. Então, tudo isso aí são números baseados ali na análise fundamentalista que vão nos dar uma consciência melhor na hora de fazer investimentos. Investimentos, então, se faz justamente sabendo o que está sendo feito, com consciência, com segurança, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno. E só assim você vai poder construir seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.